Boa tarde. Boa Meu tarde. nome é Ana Cristina, eu trabalho na LM Informática, específico no setor do XML. Sejam todos bem-vindos à nossa live, direto da nossa matriz, com a participação do Yuri, nosso supervisor de suporte técnico, né, que vai tirar todas as dúvidas relacionadas ao XML, e com a nossa parceira, né, de longa data, a doutora Samanta Pinheiro, advogada e palestrante. Sejam todos muito bem-vindos. É a hora, né, de tirarmos todas as dúvidas de um assunto que está tirando o sono de muita gente, né? Então, vamos aproveitar, adquirir conteúdos e sanar as dúvidas pendentes. A palavra à doutora Samanta. Muito obrigada, equipe LM Informática. Eu agradeço desde já a oportunidade de conduzir importante tema, que é a parametrização IBS e CBS. Nós vamos dar um enfoque hoje para a parametrização do ano de 2026 e o que isso impacta para as empresas. Perfeito? Então, quero agradecer LM Informática e também, né, esclarecer que no final nós vamos aí ter uma parte do suporte para ter as dúvidas de vocês respondidas, então fiquem até o final dessa live, tá certo, pessoal? Bom, então eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, eu sou palestrante, mas eu costumo dizer que antes de ser palestrante, eu sou consultora tributária, especialmente aí da área dos indiretos. Então, indiretos, sistema tributário atual envolve ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. E o que virá, né? Que você vai ter aí os tributos novos, né? Que foram instituídos aí pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Então, nós vamos trabalhar aí a parametrização aí do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir ICMS e ISS. Nós vamos ter a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir PIS e COFINS. E nós vamos ter umas observações aí também na parte do IPI, que grande parte dos produtos ficarão com alíquota redução a zero. E nós vamos ainda ter um imposto seletivo, que estamos aguardando o regulamento desse imposto seletivo, né, que é o IS. Então, em 2026, nós vamos hoje nos preocupar em atender a parametrização IBS e CBS. Perfeito, pessoal? Então, quero que vocês fiquem bastante à vontade no sentido aí de dúvidas e questionamentos. Eu vou focar agora na apresentação, mas no final eu vou estar verificando as perguntas aí para nós estarmos aí dando as respostas para vocês. Tá certo? Bom, vamos lá então começar a nossa apresentação. Eu tenho aí no slide de abertura os contatos, né, aí da instrutora, sou eu, Samanta Pinheiro, o e-mail, samanta@consultoriainovar.com.br e o Instagram, @prof. Samanta Pinheiro. Então, no Instagram, pessoal, eu costumo fazer lives mensais a respeito de alguma temática da área fiscal tributária. Então, quem não me segue no Instagram, é importante aí, tá ligado, não é isso? Tá ligado aí que a gente está aí buscando sempre as novidades com relação ao assunto também da reforma tributária, né? Vamos, então, trabalhar essa introdução. Então, nós tivemos uma mudança no sistema tributário nacional. Pode prosseguir, né? Nós tivemos uma mudança no sistema. Só um instante aí, pessoal. Então, nós tivemos uma mudança. Então, o que nós tivemos? Uma instituição de um IVA dual. Ah, mas nós tivemos por que essa instituição do IVA dual, pessoal? Principalmente para evitar a tributação em cascata. Porque o que hoje nós temos? Né? Nós temos hoje tributos, né, que são calculados com uma base em que ele já incide. Exemplo, o ICMS. O ICMS, para eu calcular a base do ICMS, o ICMS faz parte da sua respectiva base de cálculo. Assim como
o PIS/COFINS, né? Assim como o ISS. Então, nós tivemos aí uma necessidade de ter uma eliminação, vamos dizer, dessa tributação em cascata na instituição desses tributos que vão eliminar praticamente os já existentes, né? Os que eu já falei, que é o PIS/COFINS em relação à CBS, que a CBS começa em janeiro de 27, e o IBS, que vai eliminar o ICMS e ISS. Então, por partes. Então, nós temos aí o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que tem a competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, tá certo? Substituirá o ICMS e ISS. Então, nós vamos ter o IVA subnacional. E nós vamos ter a contribuição sobre bens e serviços de competência da União. É um IVA federal, que vai substituir o PIS e COFINS, mas eu deixei uma observação, que parte do IPI poderá ser cobrado nos estados fora da Zona Franca sobre produtos lá fabricados. Por quê? Porque eu quero manter a área de preservação da Zona Franca de Manaus. Então, nós vamos ter aí um universo de produtos que vão manter uma alíquota do IPI, tá certo? E isso vai ser objeto também de regulamentação futura. Então, diferentemente do modelo atual, que é complexo e recortado, né? Por quê? Porque você tem, imagina aí o ICMS, né? Que nós temos aí 27 estados, e você tem, então, 27 códigos tributários, né? Para cada estado, e você tem 27 regulamentos, e você imagina isso, né? Em relação a cada especificidade de estado, ao modelo, por exemplo, de substituição tributária, que tem estado que tem estado que não tem. Então, a reforma tributária veio para dar o quê, pessoal? Uma maior simplicidade, tá certo? Então, um dos pilares que nós temos da reforma tributária é o quê? É a simplicidade, né? Ter uma legislação mais objetiva e que possibilita também maior transparência. Por quê? Porque no meu documento fiscal, nós vamos ter que identificar efetivamente o que eu vou apurar de IBS e de CBS. Então, o consumidor ele vai ter total transparência no documento fiscal o que incide ali em relação a esse novo IVA dual. Tá certo? Perfeito? Então, possibilita maior transparência e evita a cobrança em cascata. Então, a cobrança em cascata por quê? Porque hoje eu tenho que fazer a formação de um preço gross-up, então eu tenho lá um preço sem tributos, só que esse preço sem tributos não é a base do ICMS, não é a base do ISS, não é a base do PIS/COFINS. Então, esse preço sem tributos, que é o preço net, eu tenho que fazer o quê? Um gross-up, eu tenho que trazer, embutir o ICMS, embutir o PIS e COFINS. E a ideia, pessoal, da reforma tributária é exatamente o quê? O oposto dessa situação. É evitar a tributação em cascata, tributo sobre tributo. Então, eu não vou ter IBS e CBS, né, fazendo parte da sua respectiva base de cálculo. Então, hoje, o meu XML, ele vai precisar o quê? Demonstrar o que a gente tem aí de preço gross-up, porque eu continuo mantendo o ICMS normal, né? O ICMS nós vamos conviver aí durante um período de transição. Então, eu vou ter que ter esse preço gross-up, mas eu vou ter que ter o quê, pessoal? O valor de operação que vai ser a base do IBS e TBS, que é o valor que eu chamo o quê? Descontaminado dos tributos, do ICMS, do PIS/COFINS, inclusive fundo de pobreza. Tá certo? Então, o valor da operação é o que eu vou demonstrar no XML. E aí, daqui a pouquinho na apresentação, a gente já vai estar mostrando para vocês aí um modelo de XML. Ok? Então, o imposto seletivo, pessoal, nós não vamos nos preocupar
com a parametrização do IS agora em 2026, né? Já me questionaram isso. Quando é que vai ser? Então, nós vamos, possivelmente, nós vamos ter uma nota técnica específica, porque nós vamos ter também um regulamento do imposto seletivo, tá certo? Então, esse imposto seletivo, cobrado pela União apenas sobre a produção, extração, comercialização ou a importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que seria o quê, pessoal? Bebidas alcoólicas, cigarros, entre outros, ou seja, o chamado imposto do pecado, que terá cobrança o quê? Terá cobrança concentrada aqui, geralmente o quê? O que envolve essa cobrança concentrada? Uma única vez, tá certo? Então, eu tenho uma cobrança concentrada no fabricante, no importador, né? E as demais situações, não. Então, estamos aguardando esse regulamento e a nota técnica, né? A nota técnica, atualmente, pessoal, que trata de parametrização IBS-CBS 2026 para nota fiscal eletrônica, para nota fiscal de consumidor eletrônica, que é o nosso foco aqui, é a nota técnica 2025-002, então anotem aí, né? A versão 1.34, tá certo? Então, essa nota técnica é a nota técnica que os desenvolvedores, né, Iori? Que os desenvolvedores, eles tomaram por base o quê? Fazer o desenvolvimento da solução de automação comercial para informações aí relacionadas aos campos de IBS e CBS da reforma tributária. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante nós entendermos, né, que existem aí as notas técnicas. Eu não estou aqui numa live para falar de todas elas, mas vamos dizer que a principal aqui vamos dizer, direcionada para NFE e para NFCE é a nota técnica 2025-002, tá certo? E versão 1.34 é uma versão aí, pessoal, que muda sempre, a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Pode ser que a configuração desse imposto seletivo fique dentro dessa própria nota técnica, mas a gente precisa aí acompanhar oportunamente. Perfeito? Muito bem. Então, qual um outro princípio que nós temos em relação ao IBS-CBS? Nós temos a base ampla de cobrança. Então, nós temos hoje, no sistema tributário atual, nós temos fatos geradores para cada tributo, específicos. Então, para o ICMS, a circulação de mercadorias, a prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Nós temos aí o ISS, a prestação de serviços definida em lei complementar. E aqui, pessoal, na reforma tributária, nós passamos a ter o quê, pessoal? Esse IVA dual, né, em relação a toda atividade econômica, nós temos a incidência desse novo IVA dual. Então, quer dizer o quê? Não importa se você fornece uma mercadoria, ou se você presta um serviço, ou se você faz uma locação, tá certo? Vai existir o quê? Vai existir o fato gerador de IBS e CBS. Então, o que a gente quer dizer? Que quando a gente trata de parametrização IBS e CBS, a gente está tratando de um universo muito mais amplo do que a gente tem hoje, né? Por quê? Porque a gente está tratando aqui de operações que não envolvem só venda ou só prestação de serviço, mas nós estamos também tratando de operações que podem envolver uma atividade relacionada à locação, por exemplo. E a locação, na reforma tributária, nós temos uma tratativa de locação de bens móveis e de locação de bens imóveis, tá certo? Então, temos toda uma característica de tributação para esse tipo de situação. Então, vocês imaginam, a nossa parametrização ela é muito mais ampla hoje do que parametrizar o ICMS, do que parametrizar
o PIS/COFINS do que parametrizar o ISS. Então, o fato gerador do IBS e CBS deve compreender os negócios jurídicos onerosos com bens materiais e imateriais, inclusive locações, licenciamento, disponibilização, cessão de direitos de uso e prestação de serviço, bem como não onerosos, nas hipóteses previstas na Lei Complementar 214 de 2025. Então, eu não posso só aqui entender que a parametrização IBS-CBS é só para operação onerosa, né? É só para uma operação em que eu vou ter uma remuneração. Não, eu posso ter aqui situações de operações não onerosas que eu também vou ter que parametrizar. Perfeito, pessoal? E que também vão incidir IBS e CBS, tá certo? Então, no curso, né, nós vamos fazer um curso em breve, está agendado aqui no Rio de Janeiro, no curso de reforma tributária, nós esclarecemos as situações de operações não onerosas que são tributadas pelo IBS e CBS. Perfeito? Então, temos que ficar atento nesse ponto. E, por outro lado, temos operações não onerosas que não vai ter tributação de IBS e CBS. Por exemplo, aí eu vou fazer uma operação de transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. Uma operação não onerosa, mas que não incide IBS e CBS. Perfeito, pessoal? E isso não está vinculado ao CFOP, né, Yuri? Sim. Né? Porque muitas pessoas podem achar, então eu vou fazer uma operação de transferência, será que o sistema ele vai entender que essa transferência não é tributada IBS e CBS? Não, você vai ter que colocar a parametrização relacionada a essa operação de transferência. Você vai ter que entender que existe um código de situação tributária de IBS e CBS e também vai existir o quê? Um CECLES-TRIB. Então, a gente vai falar disso mais adiante. Então, existe uma responsabilidade da empresa em trabalhar o quê? A parte do seu cadastro e trabalhar também o quê? As operações que terão um mapeamento de IBS e de CBS. Isso não é uma atribuição da software house, né? Sim. A software house ela vai trazer para o usuário a funcionalidade. Olha, você tem essa funcionalidade aqui na operação de transferência, né? Você vai preencher aqui o IBSUF, você vai preencher, né, a tag PCBS, né? Mas é uma operação que você tem que parametrizar. Perfeito? Vamos então aqui adiante. Então, a base de cálculo do IBS e da CBS é o valor da operação, salvo disposição em contrário. Então, não integram a base de cálculo. Então, vamos prestar atenção. Esse valor da operação é o valor que eu chamo, pessoal, descontaminado aí de tributos. Descontaminado aí de quê? Do gross-up que eu fiz. Descontaminado do ICMS, do PIS/COFINS, por exemplo, tá? Então, esse valor da operação, nós vamos ter que, sistemicamente, demonstrar no XML, tá certo? Lembrando que não integram a base de cálculo o montante do IBS e CBS incidente sobre a operação. Então, uma vez que nós tivermos a tributação de IBS e CBS, mas o cálculo ele é por fora. Então, essa é uma novidade, né, aí que nós temos aí no nosso sistema tributário. Você tem aí esse IVA dual calculado por fora, diferentemente hoje do que nós temos o quê? Para o ICMS, para o PIS/COFINS, que são calculados por dentro. Então, aqui a gente tem que fazer a operação reversa, né? Nós temos que partir lá do valor total dos produtos, ok, pessoal? Nós vamos partir do valor total dos produtos em que você já tem ali o gross-up e nós vamos, então, retirar o que está mencionado aí no artigo
12, né? Ó, nós vamos retirar descontos incondicionais, nós vamos retirar o ICMS destacado, nós vamos retirar o PIS e COFINS. Se a mercadoria tem fundos de pobreza, também nós vamos retirar. Isso também está estruturado lá na nota técnica 2025-002, pessoal. Perfeito? Muito bem. Bom, e aí nós temos uma questão, né? O artigo 60 da Lei Complementar 214 de 2025 estabeleceu o seguinte, que o sujeito passivo do IBS e da CBS, ao realizar operações com bens ou serviços, inclusive exportações e importações, deverá emitir documento fiscal eletrônico. Então, eu tenho que emitir o documento fiscal eletrônico com as adequações para a reforma tributária, tá certo? E aqui, que documento fiscal eletrônico? Todos. Então, a gente não está falando aqui só da NFE, só da NFCE, mas a gente pode ter aqui um CTE, a gente pode ter aqui um BPE, ok? A gente pode ter aqui, pessoal, um CTE-OS da parte de fretamento, não é isso? Sim. Então, nós temos que entender que todos esses documentos fiscais, eles terão aí uma padronização para as informações de parametrização de IBS e CBS. Perfeito? E as informações prestadas pelo sujeito passivo possuem caráter declaratório e constituem confissão do valor devido de IBS e CBS consignados no documento fiscal. Então, a partir da entrega, a partir do envio da nota autorizada, né, do protocolo de autorização de uso que eu tenho, né, em relação àquela operação, eu já estou o quê, pessoal? Constituindo ali uma dívida para o fisco. Tá ok? Então, é bastante, né, séria essa questão do documento fiscal, né? A magnitude que nós temos, né, do documento fiscal na reforma tributária. Por quê? Porque a tendência, pessoal, nós temos aí a eliminação de vários SPEDs, né? E nós temos basicamente o quê? A confissão de dívida, o quê? Centralizada no documento fiscal eletrônico, tá certo? Então, é interessante aí essa leitura do artigo 60 da Lei Complementar. A ideia futura é fazer isso automático. Exatamente. Implementar o apuração para poder fazer o pagamento automatizado. No momento que você fizer a emissão do documento que eu estou colocando, o dinheiro já vai diretamente para o fisco. Exatamente. Não vai nem ter que fazer essa ponte de fazer o pagamento futuro. Não tem choro, não tem vela. A questão é essa, né? Então, eu estou enviando o meu documento fiscal, mas eu não vou mais, a princípio, o quê? Né? Emboçar o tributo, né, no meu bolso, né? Através aí dos PIS Payments, nós vamos ter o quê? Uma apuração assistida em que IBS e CBS, eles já serão o quê, pessoal? Abatidos no valor que eu tenho que receber e já vão ser aí repassados para as administrações tributárias. Ok, pessoal? E até as normas contábeis de reconhecimento de receita já estão sendo alteradas. Por quê? Porque hoje eu reconheço receita com o GROSAP, né? Só que com a reforma tributária, eu vou ter o quê? Vou ter tributos que não vou ter GROSAP, né? Eu vou ter o quê? Uma receita líquida, e essa receita líquida, que na verdade é que eu vou reconhecer na minha contabilidade. Tá certo? Beleza, pessoal? Agora vamos para o próximo aqui. E conforme estabelecido na Lei Complementar 214, nós temos a questão aí dos municípios, né? Os municípios, eles terão essa opção aí de aderir ou não à questão aí do emissor nacional. E aí, pessoal, nós tivemos aí, nesse início de ano, uma
uma desordem aí em alguns municípios. Por quê? Porque alguns municípios não se organizaram para atender aí a questão do padrão nacional, e aí tem alguns contribuintes que chegou aí a primeira semana de janeiro, não conseguiram emitir as suas notas de serviço, né? Então nós estamos aí acompanhando aí alguns municípios que estão ainda, né, desenvolvendo as suas soluções, seus emissores próprios, para atender a questão aí do padrão nacional. Então, o município tem a opção de atender aí o padrão nacional através do emissor nacional, ou ele vai atender o padrão nacional através do emissor próprio. Se adequando à nova norma pelo próprio setor. Agora, é importante a gente salientar, pessoal, o seguinte, né? Nós temos a nota fiscal de serviço padronizada nacional, que, a princípio, quem é que está vinculado com esse documento? A princípio, quem está vinculado com esse documento é a pessoa jurídica, tá certo? Samanta, mas pode ser que no futuro eu possa ter autônomos obrigados ao padrão nacional? Sim. Por quê? Por quê? Porque no curso a gente vai explicar, né? Eu posso ter aí, pessoal, um autônomo contribuinte do IBS da CBS, tá certo? E aí, ele, como contribuinte do IBS-CBS, ele vai ficar sujeito aí à apuração do IBS-CBS, tá certo? Então, nós estamos aguardando uma legislação em relação à questão da obrigatoriedade de nota fiscal de serviço padrão nacional para profissional autônomo, beleza, Iori? Sim. Né? Porque, pelo menos o município do Rio de Janeiro, né, eu até falei isso numa live essa semana, o município do Rio de Janeiro, nós temos um decreto que ele deixa isso muito claro, olha, autônomo está fora por enquanto, temos que aguardar uma legislação de nível nacional para que o autônomo ele consiga emitir nota fiscal de serviços no emissor nacional, tá certo? Então, a gente quer esclarecer esse ponto para vocês, né? Muitos aí tentaram, né? Professora, eu não estou conseguindo emitir nota no portal nacional e eu sou autônomo. E não vai conseguir, porque... Ainda não está parametrizado certinho. Exatamente, Iori. Nós estamos aí, pessoal, aguardando a legislação que vai determinar essa obrigatoriedade. Qual é o meu sentimento? O meu sentimento é que isso ocorra até o meado de junho, tá ok? Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento da legislação. Show de bola? Então, vou passar então essa parte aqui. Pulei algum aqui, não? Aqui eu tô indo. Tá. Então aqui foi. Não, aqui tá voltando aqui. Não, eu quero ir para frente. Posso agora? Tá. Então aqui tem um exemplo para vocês aí, pessoal, de um cálculo, né? Esse cálculo aqui bem básico, bem simples, é só para a gente aqui visualizar. Por exemplo, suponhamos que o produto aqui ele tenha o ICMS 17%, e aí eu embuti, né, 120, 481,93, tá? Só que o ICMS aqui, que não saiu aqui, viu? Aí o valor do ICMS, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou ter que pegar esse valor aqui, ó, de 120, 481,93, multiplicar por 17%. O resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 120, 481,93 menos o ICMS, que vai dar 100 mil. Então, o valor de operação que vai ficar para fins de incidência de IBS vai ser o quê? 100 mil. E aí eu vou ter IBS 0,1%, tá certo? E vou ter o quê? CBS 0,9%. Tá tranquilo isso para vocês? A gente daqui a pouquinho vai mostrar aí um XML. Então, a minha base de IBS, né, mostrando aqui para vocês, ó, a minha base de IBS não é
o valor grossapado. A minha base de ICMS é o meu valor de operação, em que eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter o valor do produto, nesse caso, menos o valor do ICMS destacado, tá? Essa conta você vai encontrar 100 mil e você vai multiplicar vezes 0,1 para IBS, vezes 0,9 para CBS. Perfeito? Nós temos aqui as notas técnicas de serviços. Então, vamos mostrar aqui. Então, quando nós estamos nos referindo à parametrização de IBS e CBS para as notas de serviço, nós estamos aqui na nota técnica SE do Comitê Gestor NFSE número 004, de 19 de agosto de 2025. Ok? Então, essa nota técnica é a nota técnica atualmente que está vigorando no ambiente de produção. Samanta, mas tem uma outra, que é a nota técnica SE, CGNFSE, número 005, 19 de novembro. Inclusive, nessa nota técnica, nós temos aí a inclusão dos códigos para as atividades de locação de bens móveis e imóveis, porém ainda sem data definida. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa NT ainda não entrou em produção. Então, qual é a questão aqui que aparece aí para o desenvolvedor? Né? Vamos supor que a empresa ela faça uma locação de uma máquina, faça a locação de um equipamento. Será que ela tem que emitir, nesse momento, a nota fiscal de serviço padronizada nacional? Nesse momento, não. Por quê? Porque a nota técnica ainda não entrou em produção. Então, Samanta, qual é a previsão? Acredito que até junho, ok? Então, esse tipo de operação relacionada à parte de locação, por exemplo, se eu estou fazendo aí a locação de uma máquina, de um equipamento, nós vamos continuar mantendo aí os recibos, as faturas de locação, mas vamos aguardar a data definida. Aí, quando entrar a data definida, qual o documento que será? Nota fiscal padrão nacional de serviço. Samanta, mas locação não é serviço. Concordo com você. O nome estaria tecnicamente, vamos dizer, incompleto? Tecnicamente está incompleto. Por quê? Porque o que é serviço? Serviço é obrigação de fazer. Serviço envolve esforço humano. E existe um conteúdo econômico, né? E locação, eu não tenho, locação pura, não tem esforço humano. Então, essa locação pura, quando eu jogo locação pura, não tem mão de obra envolvida. Não é serviço. Mas está dentro da nomenclatura nota fiscal de serviço padronizada na NT 005. Quem sabe vão mudar essa nomenclatura, porque tecnicamente, locação de fato não é serviço, tá certo, pessoal? Então, quem quiser anotar, isso já está definido pelo STF, já tem um tempo, na súmula vinculante número 31 do STF do ano de 2010, tá certo? Vamos em frente. Final do ano, nós tivemos aí uma notícia que acalmou os ânimos. Por quê? Porque as empresas, elas estavam com prazo, né, Yuri, de 1º de janeiro para fazer a parametrização aí de IBS e CBS. Porém, o que aconteceu no final do ano? No final do ano, nós tivemos um ato conjunto, que eu quero que vocês entendam o teor desse ato conjunto. Nós tivemos aí um ato conjunto RFP CG-IBS número 01, de 22 de dezembro de 2025, estabelecendo o adiamento da parametrização obrigatória para o primeiro dia do 4º mês subsequente ao da publicação do regulamento. Então, quer dizer o seguinte, Samanta, eu não estou obrigado hoje a fazer a parametrização, mas a Prefeitura de Mesquita, vamos dizer, tá? A Prefeitura de Mesquita, o município de Mesquita, está me exigindo a parametrização. A gente está com esse cenário. Sim. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que conhecer do assunto, mesmo não estando obrigado a fazer parametrização agora. Por quê? Porque existem alguns municípios, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, né?
que estão exigindo essa parametrização, embora o ato conjunto tenha adiado. Ok? Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que foi adiado. Exemplo, município do Rio de Janeiro, município de Niterói. Eu vou fazer a minha nota fiscal de serviço, eu não vou dar informação de IBS e CBS. Pode ser que o desenvolvedor já tenha criado a solução, né, Yuri? Pode ser que o desenvolvedor já tenha criado a solução, já está tudo pronto. Pode ser que o usuário já tenha feito a parametrização, já vai enviar lá o arquivo da DPS para o município com tudo configurado, mas não vai aparecer na DANF lá da NFSL. O pessoal fica me perguntando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Né? Eu estou configurando, estou fazendo tudo certinho no sistema, mas não está aparecendo. Por quê? Porque existiu um adiamento da obrigatoriedade, pessoal. Então, esses municípios que não estão fazendo aí essa exigência da parametrização, pode ser que o usuário informe no XML, mas não vai aparecer na DANF, tá certo? E nós vamos agora mostrar para vocês um modelo do XML com a parametrização IBS-CBS, para vocês entenderem, então, agora como é que vai ficar essa estrutura do XML, tá certo? Então, supondo aqui, pessoal, nós temos aqui o valor do produto, né, que é 200, lembra? 200, que eu já tenho aqui o Grossap, ICMS, é uma empresa comércio, né? Sim. Eu tenho aqui o Grossap do ICMS e tenho o PIS/COFINS aqui na operação, tá? Então, eu tenho aqui, ó, CST 00, beleza? Eu tenho aqui base de cálculo 200, eu tenho aqui percentual de ICMS 20%. Ah, mas no estado do Rio tem fundo. Calma, não cheguei lá. Então, nós temos percentual do ICMS, percentual 20%, nós temos fundo 2%, então a nossa carga tributária no estado do Rio de Janeiro, ela é 20 mais 2. Vamos entender isso aí primeiro. Então, o ICMS, ele é 20%, mas o fundo, ele é um adicional do ICMS. Então, o fundo, pessoal, ele recompõe o ICMS. Então, a minha carga tributária, ela é de quanto aqui? Na formação do meu preço. Na formação do meu preço, é 20 mais 2, não é 20. 20 mais 2. Tá certo? Então, eu tenho que considerar 20 mais 2, 22. E eu tenho aqui... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Permanece assim. E eu tenho aqui a alíquota do PIS, né? De 0,65, aqui é uma empresa do presumido, tá? E eu tenho a alíquota de COFINS, 3%. Então, o que vai ser a minha base aqui para IBS e CBS nesse caso? 200 menos 20, não, desculpa, 200, é isso mesmo, 200 menos 20 menos R$4 menos 1,04 menos 4,80. Essa será a minha base para IBS e CBS. Agora sim. Então, nós vamos ter uma base que vai resultar em quanto de valor? Posso passar aqui? Pode. Então, a minha base aqui, que vai resultar, vai ser quanto? 150,16. Tá certo? 150,16, vou preencher IBSURF 0,1. Ano que vem, nós vamos ter uma outra parametrização, tá, pessoal? Essa é a parametrização de 26, né? Só em que a período gente, de teste. exatamente, Uri, né? Então, a gente está falando aqui com vocês da parametrização prevista nos artigos 343 e 346
da Lei Complementar 214 de 2025. Então, essa parametrização aqui, ano que vem, não vai ser a mesma, porque aqui é só teste. Ano que vem já entra a CBS, né? A alíquota estimada 9%. E aí eu vou ter um preenchimento do campo IBSUF estados e IBSUF municípios. Aí eu costumo dizer que é um outro curso, uma outra live. Eu costumo dizer, não é isso? Por quê, pessoal? Samanta, mas por que você está falando assim, hein? Porque cada ano, pessoal, a gente vai ter aqui uma parametrização diferente da outra. Então, a gente vai ter que conviver com sistemas coexistindo, né? O sistema que vai morrer, tá certo? E o sistema que vai ficar. Então, por enquanto, nós vamos fazendo isso, né? Até ali o fim de 2033. Exatamente, né? E aí, 2033 o ICMS acaba e o ISS também, tá certo, pessoal? Então, a gente vai ter que conviver com essa parametrização, esse grande cenário de 2026 a 2032. A gente tem um grande cenário de transição, né? Em que a gente tem que estar na sala de aula, em que a gente tem que estar participando de live, tirando as nossas dúvidas, para estar dando para o nosso cliente também a informação correta. Então, voltando para cá. Então, a gente tem aqui, ó, 150,16, 0,1 aqui do IBSUF, resultou aqui no valor de 0,15. E o campo aqui, PCBS, 0,9, resultou no valor de CBS, 1,35. Então, essa estrutura do XML é o que você vai ter que trabalhar. Então, você vai trabalhar o quê? A correlação do CST, não é isso? Percebeu aqui, pessoal? Você vai trabalhar aqui a correlação do CST com a correlação do CCLES-TRIB, tá certo? Então, o CST, IBS e CBS, né, nós vamos ter o quê, pessoal? Uma tabela, né, que está lá no portal da Nota Fiscal Eletrônica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí a calculadora sobre o consumo lá, o portal Beta. Mas só para adiantar, vocês vão ter que fazer a correlação desse CST, nesse caso aqui, o produto tributado integralmente, com a sua respectiva CCLES. Então, suponhamos, eu tenho lá o produto que eu sou um supermercado, eu tenho um produto que chocolate. Chocolate é um produto tributado, então estaria nesse cenário, né? Por outro lado, o supermercado vende arroz. O arroz já não está nesse cenário. O arroz já é um produto que integra a cesta básica, né? Então, nós vamos ter todos esses cenários aí apresentados para vocês no curso. São vários cenários, mas vocês têm também essas tabelas na calculadora aí que a gente vai mostrar para vocês, e o Yuri também vai mostrar a tabela da correlação, né, Yuri? Então, aqui podemos passar. Ok. Então, qual é o recado que nós temos, né? O que muda, né? O tema da nossa live é parametrização IBS-CBS. O que isso muda na prática? O que isso muda na prática é que eu tenho que fazer a tratativa das informações do meu cadastro. Eu preciso tratar cadastro em relação a fazer a correlação do CST correto, ok? Então, o CST de IBS, por quê? Ele informa qual é a tributação, né? Eu tenho imunidade, eu tenho redução de alíquota, né? É tributado integralmente. E o CCLES-TRIB, que classifica a tributação informada pela CST, conforme os artigos da lei complementar. Então, essa tabela, ela não te deixa dúvida. Então, se o produto é cesta básica, exemplo, ele faz parte do anexo 1 da Lei Complementar 214 de 2025, e isso tem um fundamento na Lei Complementar. E isso tem a relação dos NCMs. Se você colocar um NCM que não pertence ao produto da cesta básica, o que vai acontecer com a sua nota? Vai ser rejeitado.
Exatamente. Então, hoje, nós não temos essa rejeição, né, Yuri, nas notas, né? Pelo afrouxo na última... Exatamente. Hoje, pessoal, né, para tranquilizar vocês, hoje nós não temos ainda essa rejeição, mas a inteligência fiscal, ela está indo nesse sentido, né? Se você colocar um NCM de um produto que é beneficiado, um NCM de um produto que não é beneficiado, né? E usar o Class Trib beneficiado. E usar o Class Trib de um produto que é beneficiado, a ideia é que a sua nota seja rejeitada. E isso vai ser um caos para o teu cliente se ele não se preparou antes, né? Então, é importante esse trabalho de saneamento cadastral visando a correlação NCM versus descrição versus CST, IBS, CBS versus CCLES. E para serviços e locação, nós temos... Desculpa, pessoal. Nós temos o NBS, a descrição do serviço e a CST, IBS, CBS ou CCLES. Lembrando, nesse ponto, as coisas são diferentes. Não tente procurar semelhanças. Não tem semelhanças, né? A gente lidava com um tipo de coisa no CST e CMS e são totalmente diferentes agora com o Class Trib. Então, produtos que, eu trabalho com diferimento, ou trabalho com reduções, não quer dizer que vai usar o mesmo tipo de código na norma, na reforma tributária. A gente tem produtos que antigamente eram como diferimento, e hoje, de acordo com a tabela, o diferimento é para uma coisa específica. Então, você não pode usar, como você falou, não tem relação nenhuma eu usar aquele produto que é com CST e ICMS de diferimento, o NCM dele não bate com diferimento na nova reforma tributária. Então, o contador tem que verificar, a pessoa tem que procurar atrás, tem que sanitizar o cadastro corretamente, assim como a parte de serviço, que diminuiu a quantidade de códigos também com esse padrão nacional. Tinha muitas empresas que usavam código no final 06 que não existem mais. Então, tem que verificar na tabela, a tabelinha está disponível lá no site da Fazenda. Lá tem direitinho qual código vincula qual serviço, tem toda a tabela lá para você se enquadrar. Tem que mudar, então vai ter que se ajustar todo mundo. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Então, nós temos aqui um exemplo da tributação sobre o consumo aqui. Esse portal saiu essa semana. Nós estamos ainda na versão beta. E nós temos, então, aqui o preenchimento do fato gerador, município, coloquei Aracaju, que eu vou ter uma turma aí em Aracaju, pessoal que está me assistindo aí, pessoal, né? Estarei em breve com vocês aí, já 4 de fevereiro. NCM, situação tributária, alíquota reduzida. Mas prestou atenção aqui, por exemplo, eu estou colocando o NCM de um concentrado líquido. E eu coloquei aqui um CST de um produto cesta básica, perfeito? O que aconteceu aqui, ó? NCM não vinculada. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse NCM que eu indiquei não pertence a essa classe de produto beneficiado com a reforma tributária. Então, a nota vai ser rejeitada. Então, hoje, você não tem essa preocupação. Você pode colocar um NCM, você pode colocar uma situação tributária, seja ICMS, IPI, PIS/COFINS, que pode ficar a tratativa divergente do CST com o NCM, mas a nota é autorizada. Na reforma tributária, nós temos essa sofisticação. Por isso que obriga com que as empresas façam um trabalho de saneamento de cadastro. Tá certo? Então, aqui, né? E por fim, pessoal, nós temos as notas fiscais de penalidade de débito e crédito. Por quê? Porque na reforma tributária nós vamos ter alguns ajustes, por exemplo, multa e juros, né? O cliente pagou fora do vencimento, nós vamos ter que emitir uma nota fiscal de débito, né? Uma nota fiscal
de crédito, demonstrando uma redução do imposto devido. Então, o regulamento do IBS e da CBS vão definir de forma mais exaustiva quais serão as situações que nós teremos aí para nota fiscal, finalidade de débito e crédito. Tá certo? Então, nós temos aqui agora passar para a calculadora. Vamos passar para a calculadora agora, só para eles verem aqui. E depois eu vou passar a palavra, pessoal, para o pessoal da LM Informática aqui para finalizar com vocês. Então, ó, estamos aqui no portal aqui da tributação sobre o consumo, versão beta, se não me falha a memória, essa versão saiu na terça-feira, né? Então, aqui você pode colocar, por exemplo, a UF, no caso aqui, RJ, tá? Município, vamos supor, Angra dos Reis, ok? Pode ser aquele mesmo NCM 21069010, só para vocês entenderem, né? E aí, qual seria a tributação aqui? Aí ele não vai mostrar automaticamente, não, professora, não. Esse é o trabalho de saneamento de cadastro, ok? Então, o que você tem que saber? Que esse NCM aqui, ele é de um produto que não é beneficiado. Um exemplo, tá? Então, ele tem aqui o quê? Uma tributação integral. E aí, essa classificação tributária vai ser o quê? Situações tributadas integralmente pelo IBS e pela CBS. Aqui na base de cálculo, você já tem que colocar qual é o valor de operação. Você não pode colocar o valor da base de cálculo do ICMS. Você já tem que saber qual é o valor líquido, né? O valor líquido que eu me refiro é o total dos produtos menos, né, o ICMS, menos o PIS/COFINS, menos o FEP. Então, vamos supor que você encontrou aqui o valor de 200. Então, você vai ter que calcular aqui, ó. E aí ele traz para você aqui esse resultado, né? A CBS 0,9, que resultou em 1,80. IBS aqui, estadual 0,1, tá? E que resultou em 0,20. Samanta, eu ainda quero aqui ver o XML. Então, você tem como aqui mandar para o desenvolvedor, por exemplo, uma amostra. Por quê? Porque tem desenvolvedor, que não é o caso da LM, que não está nem preparado ainda para a reforma? Tem. Infelizmente tem. Então, é o caso de você mandar essa amostra, tá certo? E você tem aqui, então, o CST, o CCLES, a base, o PIB-SUF 01, né? O valor que resultou 0,20, e tem aqui também o que? Mais embaixo aqui, ó, a informação de CBS, tá certo? Percentual aqui 0,9 e o valor de 1,80. Então, ajuda a calculadora, mas ela não é também, né, para você entender que ela não vai sanear o teu cadastro, né? Não é, né, Iori, né? Não é tão fácil. O pessoal fica achando que não, que a calculadora então vai sanear o meu cadastro. Longe disso, tá, pessoal? Bem longe disso, né? A calculadora é para você entender mais a questão do cálculo e a questão da estrutura do XML, perfeito? Não é isso? Sim. Né, Yuri? Então, o saneamento de cadastro ele tem que ser feito pelo contribuinte. Show de bola? Pessoal, minha apresentação encerrei por aqui. Vou passar para vocês agora a palavra para o Yuri. Ele vai mostrar aí a tabela do Excel, da correlação do CCLES com a CSP e falar aí das informações em relação ao sistema LM. Bom, pessoal, está sempre disponível no site da Fazenda, tá? No portal da NFE. A gente tem toda a documentação, como eu estava informando aqui, as normas técnicas, notas técnicas quando sai, as versões. Então, a gente tem aqui o documento vigente, como ele informou no começo da live,
que é a versão 1.34, que é a mais atual. Possivelmente, acredito que a partir de abril, que quando algumas coisas vão entrar em vigor, deve mudar isso para 5 Sim. ou para 1.4.0, que sempre sai alguma coisa nova, eles estão sempre ajustando aqui. E a gente tem os documentos aqui diversos, que a gente tem essas tabelas, seja de crédito presumido e seja do Código de Classificação Tributária. Habilita a edição. Essa daí. Prontinho. Isso. Só para a gente mostrar para vocês terem um pouco de noção, né, do que a gente está falando aqui de questão de explicação. Dentro da classificação, ficou uma coisa muito mais amarrada, né? Então fica um pouco mais, vai ficar um pouco mais fácil em questão de operações do dia a dia, porque quando você pensa que a gente hoje tem, como ela falou, cesta básica. A cesta básica, dependendo do alimento, ele é isento, dependendo, ele tem uma redução de tantos por cento. Tem produtos de outros órgãos, como ferragens, que tem um desconto, colchões, tem uma redução. E que isso hoje é muito solto, né? Você tem uma redução, que é o código de CMS 20, e aí essas taxas são soltas, seja por norma técnica, ou seja por lei complementar, ou seja por ato COTEP, sempre tem um motivo daquelas reduções e qual o percentual de cada operação. Hoje, com a sequestro, você fica um pouco mais amarrado. Então, você vai ter qual o código, vai ter qual a classe de acordo com a descrição, né? Então, você vai ter ali a redação, que foi, né, dentro da própria LC 214, o artigo de cada coisa, dizendo sobre o que está incidindo esse código. E você tem aqui mais à frente os percentuais de redução, se ele tem redução ou não, e se esse valor vai ser fixo ou não. Então, você vai ter sempre um valor de redução de acordo com a sua tabela. Então, se o seu CACIB é 200, mas a questão da comida lá de cesta básica, ela é 200,001. Esse 200,001, obrigatoriamente, te faz ter uma redução de 60%. Então, você não precisa mais ficar pensando qual seria, procurando por um lado ao outro, qual a última norma que foi expedida. Se o seu produto se encaixa na CCACIB 200,001, ele vai ter uma redução de 60% automática. E aí vai ter o produto que vai ser 200,002, que é um outro tipo de redução. Ele está automático 40%. Então, vai facilitar um pouco o serviço, mas a gente continua tendo que entender que o meu produto, aquele NCM, se enquadra em qual opção correta. Entendeu? Essa questão é interessante, Yuri, né? Porque hoje eu posso ter um produto beneficiado e a nota vai ser autorizada, pessoal. E lá na frente, né, quando a gente tiver essa regra de validação aí totalmente 100% da IBS-CBS, quando eu digo aí entrando em produção efetivamente, após a publicação do regulamento, a ideia é realmente a gente ter uma vinculação do NCM, se aquele NCM tem benefício ou não. É o que ele está colocando. Se o produto tem benefício, ele tem um redutor, né? Seja um redutor de 60%, 30%, eu tenho que saber qual o redutor e qual é o NCM envolvido. Sim. Então, facilita um pouco, Facilita. mas a gente tem que, da mesma forma, buscar corretamente qual se encaixa dentro da sua operação. Vou passar aqui para o sistema para a gente dar uma olhadinha. Esse é o sistema que a gente tem usado aqui na empresa, é o que a gente tem de mais atual. Ele é todo em nuvem, então é prático, de mobilidade, de você ter acesso a múltiplos locais, múltiplas pessoas. O que a gente fez aqui para facilitar um pouco, né? A gente viu que tem empresas e outros sistemas que deixou tudo isso amarrado a produto. Mas como a gente entende que, assim como o NCM são faixas de produtos, né, e a tributação é de acordo com essas faixas de produtos também, a gente tem o nosso cadastro de tributação. Então, você pode ter várias tributações cadastradas aqui. Então, o meu produto que é cesta básica,
Ele vai ser tributado integralmente? Não, ele vai ser tributado com redução. Então, você pode vir criar um tributado com redução para ele e todos os seus itens vão ter já essa opção para você escolher dentro do cadastro que ele é tributado com redução. Eu vou pegar um exemplo aqui, só para a gente entender um pouquinho mais. Deixa eu pegar a empresa que já está padronizada. Vamos dizer que é um padrão tributado 00. É uma empresa que está no ICMS, que usa o CST de ICMS 00. A gente, dentro do cadastro, a gente tem toda essa parte de nomenclatura, qual o CFAP padrão dessa operação, qual o CST que já era usado, percentual do ICMS, caso seja redução, qual o percentual de redução, se for diferimento, qual o percentual de diferimento, o FEC já fica aqui integrado também, é bem prático, intuitivo, você conseguir entender e preencher esses campos. A gente tem outras normas anteriores de ICMS efetivo, né, de ICMS substituído, e agora a gente entrou em vigor com essa questão da reforma tributária, IBS e CBS. Bacana. Então, o que a gente fez aqui? A empresa quer começar a se ajustar, né? Ela quer começar a já fazer o cadastro dela. Mas talvez até a pessoa que é Simples Nacional, posteriormente, comece a se adiantar a data de obrigatoriedade, né? A gente lançou isso aqui até no começo de novembro, o sistema já estava liberado para as funções. Deixa eu só interromper. Pessoal Simples Nacional não está obrigado à parametrização IBS e Não, ainda CBS. não, sim. Tá, pessoal? 2026 não, somente 2027. Por quê? Teremos uma outra nota técnica para fazer a parametrização IBS e CBS de Simples Nacional. Então, assim, nós vamos trabalhar agora só a parametrização de quem é presumido, real e arbitrado. Tá ok, pessoal? Então, a pessoa pode aqui, a gente pode deixar isso aqui inativo. A gente não é obrigado a deixar ativo. Então, a pessoa pode começar a cadastrar, começar a fazer alterações, ver com a contabilidade quais são os códigos certos daquele... eu tenho CST 20, CST 51, CST 00 na minha empresa de ICMS. Eu posso já ir procurando com a contabilidade? Agora você até já deve, né? Porque a gente não é obrigatório, não vai ser rejeitado, mas a gente tem que informar já nas XMLs nos produtos. Você pode ir parametrizando e aí, tudo bem, já fiz tudo que eu tinha que fazer e a partir de agora eu quero que isso esteja funcionando. É só ativar. Então aqui você consegue colocar os códigos. Hoje, como está obrigatório 010, 090, o sistema já está vindo pré-preenchido. Né? Então, a partir de 2027 aí, que a gente vai ter esse aumento de pouco em pouco, né, gradativo, Isso. ele vai aumentando os dois itens aqui. O CBS, já ano que vem, já vou começar a ter as taxas. Então, é só alterar aqui o percentual e pronto. Perfeito. E o valor de operação fica onde aqui? O valor de operação. Nesse caso aqui, dentro não mostra, porque está dentro do cadastro. Eu não sei qual é o valor do produto, nem da operação que está sendo realizada. Entendi. Aqui é só mesmo o cadastro e a configuração de impostos que vai ser usado naqueles itens. Perfeito. Então, aqui você já tem CST. Cada CST te obriga a ter o seu CASTRIP. Então, se eu mudar aqui para diferimento, ele automaticamente só vai mostrar para mim o que compete dentro do diferimento. Perfeito. Então, como eu falei, as coisas mudaram. As operações que eram com diferimento, tipo sucata, por exemplo, é uma coisa que usava diferimento. Isso. Não é diferimento hoje em dia. Não. Vai usar uma outra tipo de determinação. O diferimento aqui é somente para energia elétrica. Venda de sucata é diferido o ICMS, né? Em algumas situações. Sim. Porém, na reforma tributária, pessoal, é uma tributação integral a venda de sucata, né? Eles estão vendo que parece que saiu uma informação de que vai ter uma incidência para coisas que são de uso sustentável. Mas aí tem que aguardar o regulamento. Aí, assim, mas eu posso querer fazer uma reciclagem pela preocupação da sustentabilidade do meio ambiente. Mas aí precisa de um esclarecimento no regulamento. Sim. Pelo que está hoje na lei complementar, né, são operações onerosas e algumas não onerosas, né? Mas inclui venda de sucata, inclui venda de ativo, né? Que o pessoal também pode se confundir. Mas a venda de ativo tem estado que nem cobra ICMS. Mas vamos ter a parametrização aqui para tributar IBS e CBS. Então, conforme tinha na tabela, a gente tem aqui a designação, escolhi a alíquota reduzida, 200. Ele já vai me mostrar aqui todas as opções que tem de alíquotas reduzidas, que é uma quantidade maior. Por quê?
cada código que você transcreve vai te limitar a um tipo de operação. Então, aquisição de máquina, fornecimento de tratores, venda de produtos na área da alimentação humana, que aí vai se enquadrar, né, a questão de alimentação de cesta básica, em parte de medicamentos. Então, quando você determina isso, ele automaticamente já vai ter uma redução fixa. Entendeu? Então, vai facilitar também que o cliente coloque essa redução aqui. Isso hoje, como ainda não tem alíquotas e não tem deferimentos, né, a gente está deixando em aberto. Mas isso vai ser fixo também. Então, quando o cliente escolher aqui, já vai aparecer redução de 60% e acabou. Não tem que a gente ficar Perfeito. procurando essa informação. Como a tabela dá isso para a gente fixa, então a pessoa vai ter, ó, o IBS estadual, digamos que vai ser 15,5. E ele vai ter a redução de 60% e automaticamente já vai ter esse cálculo feito no sistema. Então, basicamente, esse produto é tributado, a gente vai chegar aqui, vai ativar, vai colocar que são tributados integralmente, já está fixado esse ano 0,10, 0,90. A partir do ano que vem você vai ter que vir aqui e alterar, de acordo com o que for saindo. Salvou a tributação. Então a gente tem esse padrão feito. Eu posso criar um novo aqui para 0,20, eu posso criar um novo para 50, eu posso criar um novo para o que for. Enquanto está nessa migração, a gente vai ter que usar as duas coisas. Aí a gente parte para a parte de cadastro do produto que a gente vai vender. Vou pegar um exemplo aqui, uma janela. Então, dentro do produto, eu tenho toda a parte de cadastro, que o sistema te dá, descrição resumida, marca, característica, né, qual tipo de unidade de produto. Você tem seu grupo, subgrupo e classe para poder fazer essa separação dentro do seu cadastro, né? Aqui já tem o NCM, você digita o NCM, já vem todos os percentuais automaticamente. Tem como trabalhar com as partes de preço, custo médio, custo do produto, custo de venda. E dentro da parte de tributação, você só escolhe aqui uma daquelas que já está padronizada. Então, não precisa de produto a produto ir lá e ficar inserido qual o C-Class-TIB, qual o CST, qual o percentual. Eu já fiz a parametrização da minha tributação, então dentro do meu sítio eu simplesmente vou ali e escolho que ele é tributado 0,0 e aqui vem toda a informação. Ali tem 20%, FEC de 2, PIS, COFINS, CST, IBS 0,0 e o C-Class-TIB 0,01 e percentual do tá. Então, ele vai te mostrar uma prévia aqui, que você pode ter várias reduções com vários C-Class-TIB, e aí, ao invés de você ficar confuso, ele te dá aqui um parâmetro de todos os percentuais. Então, escolheu qual a tributação, produto salvo. A parte de, vou mostrar rapidamente uma venda, a gente vai gerar aqui na parte fiscal de NFE. Vamos criar uma nota nova. Aqui mostra a questão de CFP, se é um cliente ou um fornecedor, a operação de saída, se é operação interna, se a NFE é normal, a gente já tem aqui ó, as questões de opções de finalidade, nota de crédito, nota de débito. Então, vamos dizer, uma venda normal, vamos inserir o produto. Desculpa, eu tenho que botar o destinatário primeiro. Vai simular agora uma nota para transmitir, né? Vou escolher aqui um destinatário ali informática mesmo. E aí escolho o produto que a gente parametrizou. Ele já vem aqui os cadastros básicos. Adicionamos esse item para venda. Então ele já aparece aqui, se tivesse uma foto do item, aparece a foto do item. Perfeito. Umas informações básicas de valor e o total da sua nota. Aqui nessa parte aqui, a gente tem uma edição mais completa. A gente tem tudo que tem dentro desse item realmente. Então a gente tem essa parte básica, que é o que mostra ali na frente. Tem a parte de ICMS, que é toda a operação antiga, né? Da antiga reforma. Antiga, mas vigente, assim. Vigente termos, ainda né? enquanto estamos nessa migração. Então tem o ICMS, tem aqui qual o valor de operação, base, dependendo do tipo de produto, tem a forma de redução da base de cálculo, tem todos os itens que estão aqui. PIS, COFINS, já vem também o percentual fixo, que a gente está com isso parametrizado também na tributação que a gente colocou ali. E agora a gente tem aqui IBS e TGS. Bacana. Então aqui na tela já vai mostrar para a gente o que a gente selecionou. Caso você falou que tem operações que eu estou fazendo uma nota que seja só de remessa. E aí, digamos que o CFT seria diferente de uma venda padrão. Então você não precisa, dentro do seu produto, criar dois produtos. Você pode, como é uma operação diferenciada, você pode vir aqui e alterar na hora também. Eu posso chegar aqui e mudar para 0,20, ou para o que for, para diferimento, com o código que seja tributado. E ele já te mostra aqui, pelo valor que a gente tem de produto, ele já me dá aqui o valor de IBS. Certo. Entendeu? Deixa eu só descer aqui.
e me dá tanto IBS quanto o percentual do CBS. Ele já calculou para a gente na hora aqui, porque o meu produto tem um valor e ele já fez o cálculo para mim de acordo com o percentual de qual valor de IBS e CBS que vai ter nesse produto. Legal, legal. Deixa aqui. Então o produto já está aqui. Eu vou salvar a nota para a gente verificar. Emitir. Só da gente salvar a nota, a gente consegue vê-la aqui e a gente já consegue ver o XML dela. Então, esse é o XML dessa nota de emissão da empresa tal, para a empresa tal. É um ambiente de homologação, então o nome vem para esse padrão que é homologação. Mas aqui a gente tem toda a parte configurada. NCM, CFAP, o valor do produto 200, conforme ela mostrou nos prints mais cedo. O valor da base de cálculo 200, percentual de 20, FEP2, tem os valores aqui, 40, 4, PIS com FIIs. Então, o valor da operação, da base de cálculo aqui de CBS, já está com tudo isso reduzido. Perfeito, Yuri. Então, a gente tem todo aquele cálculo aqui. Na hora a gente consegue ver, você vê que o 15 aqui, ó, que estava lá na tela, quer dizer, naquele momento ali que ele já mostra reduzindo todos aqueles valores que estavam de imposto, entendeu? Então, mesmo você na hora da montagem, o valor que ele já te mostra ali já está totalmente dentro do coisa, tirando a parte que você falou dos impostos antigos. Então, 15,35, que dá aquele valor do item somado, que é o novo padrão DVDU, que a gente vai estranhar um pouquinho aí, né? Mas digamos que é um padrão que a gente conhece muito, que os Estados Unidos sempre usou, né? O valor do produto e todo o imposto vem acima, né? Um valor somado por fora. Isso aqui vai ser estranho no começo, mas a gente vai começar a entender que vai ser isso. O produto era tanto, tiramos os impostos de dentro, futuramente seria só um produto de 150,16 que sairia por 151,66. Maravilha. Essas taxas, né? Então, focamos no básico, né? A gente tirou dentro da tributação que já tinha no sistema, que é uma coisa mais prática, inserimos os campos novos, a pessoa parametriza o item dela, que já era aquele, já vai parametrizar automaticamente, eu não preciso ir nos itens alterar. Se eu tenho um cadastro de 15 mil itens que estão com CSTs configurados, eu vou no cadastro de tributação e insiro os códigos novos, os produtos já estão todos dentro daquilo ali. Você pode até dar um comando em lote, né? Eu tenho posso fazer uma manutenção em lote, se quiser. Isso, Yuri. Eu posso ter arroz, marca A, marca B, marca C. Sim. Mas são do mesmo NCM, é arroz, supondo. Então pode dar um comando em lote, né? Podemos dar um comando em lote. Isso. E a gente, como a gente falou, tipo assim, a redução pode ter percentuais diferentes. A gente pode ter coisa que era todo 0,20, mas agora vão ter classificações diferentes. Sim. Então, eu posso, alterando, todos os itens mudam, mas eu posso lá fazer uma manutenção em lote depois de todos aqueles arroz e alterar para qual tributação que é. É isso aí. Pessoal, lembrando que na reforma tributária, cesta básica, né, lá do anexo 1 da Lei Complementar 214, é só de alimentos, tá? Então, todos os itens que hoje são classificados como cesta básica para o ICMS, ou do PIS e COFINS, ou de ambos, inclui alimentos e outras mercadorias que não necessariamente alimentam. Então, a necessidade do saneamento cadastral, ela é indispensável, esse é um ponto, né? Tem que fazer saneamento de cadastro, tá? As situações que antes você tinha de cesta básica, as situações que antes você tinha, um exemplo, a substituição tributária, por exemplo, na reforma tributária, com o tempo vai ser eliminada. Então, alguns estados já até eliminaram a substituição tributária, né? Então, vocês têm que estar atentos aí à legislação. Então, é importante o conhecimento, pessoal, no curso, é importante o conhecimento da legislação e do cálculo. Então, essa é a nossa proposta, né? É dar esse dueto para vocês, né? É dar uma base de legislação para que vocês possam fazer cálculos. Então, vocês estão percebendo aqui, já fizemos aqui alguns cálculos, mas a gente tem uma base na legislação. Então, é isso que a gente pretende fazer no curso, essa elucidação. E aí, nossos cursos estão no site consultoriainovar.com.br e o meu Instagram também, costumo colocar os cursos e as lives, é o Instagram, @prof.Samantha.Pinheiro. Então, eu estou agradecendo aqui, né, Yuri? Sim. Aqui a minha participação nesse bate-papo aqui excelente.
com vocês aqui da LM Só fazer Informática. um adendo rapidinho, Sim, que eu acabei não falando, a gente vendo essa situação, que a gente já trabalhou com outras empresas de sanitização, a gente hoje está com uma parceria com a Imendes, que é uma empresa que faz sanitização de produto, e o sistema já está totalmente integrado com essa Imendes. Caso a pessoa queira, seja uma empresa que tem muito produto, muito grande, muito trabalhoso, ela pode fazer o serviço dela por fora, sanitização, por contratar uma empresa, caso ela seja muito difícil para a pessoa que não entende muito fazer, a gente tem essa empresa vinculada com a gente. Caso queira, você pode contratar com a gente, contratar a empresa Imendes, e aí você tendo esse contrato ativo, aqui fica uma coisa mais fácil. Você tem como buscar pelo código de barras ou descrição do produto, e ele já vai trazer essa sanitização automática. Você está falando o seguinte, eu posso ter aqui um pacote com você Sim. de ter a solução de automação comercial, mas também ter o saneamento de cadastro junto já para o contexto da reforma não precisa buscar uma tributária. terceirizada, uma outra coisa para fazer um processo manual. A gente já tem coisa automatizada dentro do sistema. E fica contratando mais barato, esse pacote, contratando junto com a gente, ou contratando a empresa fora por consultoria, Legal. o que você queira, a gente já tem isso integrado no sistema. Então a gente pode sinalizar. Cadastrando um produto novo, cadastrei um refrigerante ali, botei o código de barra. Você consegue buscar pela tributação pelo código de barras, ele vai lá, pega aquele produto pelo código, vê o LSTM e já traz toda a parte de formulário. E a gente tem informações aqui bem completas também, né? Se é substituto tributário, toda essa parte característica, se é atacadista, se é varejista, tipo de mercadoria, tudo isso daqui já vai ser sanitizado automaticamente pelo código do produto. Pela descrição, se for uma descrição bem completa, 90% das vezes que a gente testou, ele conseguiu encontrar também. Perfeito, perfeito. Bom, eu quero agradecer aí, pessoal, né, a nossa audiência. Eu quero agradecer as pessoas que ainda vão assistir essa live. Sim. Ela vai ficar gravada. Vai estar disponível no YouTube da LM. Isso, fiquem tranquilos, né? Assim, às vezes a gente percebe que vocês ficam preocupados em relação a isso, né? Porque é muita informação que a gente passa e aí vocês querem assistir depois, natural. Então essa live ela vai ficar gravada aí no canal do YouTube aí da LM Informática. Perfeito, pessoal? Então, cursos aí, vamos ter um próximo aí de reforma tributária, capital, RJ, né? Eu e o professor Márcio Costa, nós vamos fazer um curso dia 28 de janeiro, trabalhando a parte geral de estratégias, impactos de cenários e a operacionalização da nota fiscal de serviço. E eu tenho também os cursos confirmados no Nordeste, olha só que beleza, né? No Sescap Sergipe, dia 3 de fevereiro, a gente já está indo para a segunda turma, viu? Nós vamos fazer, aliás, um curso no dia 4 de fevereiro no Sescap e nós já vamos fazer agora, já tem a lista de espera para a gente fazer a segunda turma dia 6 de fevereiro no Sergipe, tá certo? Então, vocês percebam que essa demanda é grande, é nível Brasil, e estamos aí, pessoal, estamos aí trabalhando fortemente para o desenvolvimento aí das empresas e também dos profissionais de contabilidade. Então, fica a LM está aí para ajudar também, caso contabilidade da empresa precise, queira indicar. Às vezes a empresa está com um sistema que não está homologado, ainda não tem como ajudar. A gente vai fazer o possível para ajudar. Se quiser contratar com a LM, a gente faz a minha ajuda a fazer a migração dentro do que for possível e dar todo o suporte possível também dentro do sistema nosso, ponto que a gente puder ajudar também para poder facilitar nessa parte da reforma. Tem algum contato específico, Yuri, para quem quiser adquirir o sistema? Pode entrar pelo nosso site, que é lminformatica.com.br, o nosso Instagram também, que é @lminformatica, e pelo telefone, que é o 21, né? 33019200. É só procurar o setor comercial e aí alguém vai te atender e você pode conversar também, tirar suas dúvidas. O sistema tem a parte básica de emissão, mas a gente também tem toda a parte de gerenciamento da empresa, controle de estoque, parte fiscal, financeira. Então o sistema é bem completo. Para quem quiser questão de delivery, a gente tem tudo isso dentro do sistema também. Show de bola! Fala, Ana. Estamos encerrando, né, mais uma live com o sentimento de dever cumprido, né, de estar levando informação tão importante nesse momento de transição.
Quero agradecer o Yuri, né, que disponibilizou o tempo dele, que a gente sabe que o dia a dia não é fácil. Esse começo de ano tá difícil. A gente sabe disso, né? Mas eu A quero nota de serviço, a reforma tributária, tá correria, E tá correria. felicitar, por exemplo, Yuri, por quê? A gente sempre fala, ó, a LM está preparada, né? A LM está preparada, não vai ter nenhum empecilho para a sua empresa. Mas ele mostrou na prática que realmente a LM Informática Já está está preparada. Sim. Entre eu falar, fica algo muito abstrato, e ele mostrou concreto. Então, assim, agradeço realmente, fundo do coração. Eu sei que é corrido, mas valeu muito a pena a sua participação aqui hoje. E agradecer mais uma vez a doutora Samanta Pinheiro, né, parceira de longa data da LM, por compartilhar o seu conhecimento de uma forma objetiva. Sim. E Esse é o caso. Né, Esse é o nesse caso. momento, precisamos de informações objetivas. Sim. Né, que vai acontecer hoje, que está acontecendo nesse mês. Não que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui no 2027. Então, tem que ser informações que a gente vai utilizar hoje. Tá? Encerrando mais uma live, assim, muito feliz, que acabei aprendendo mais coisas, até mesmo a parte que de suporte até então não sabia. Então, assim, foi realmente um aprendizado. Obrigada a todos. Tá ótimo. E até breve, né, pessoal? Até breve aí para um Saindo próximo novidades aí, a gente projeto. pode Tá com atualizar atividade também. esse bate-papo aqui, não é isso? Podemos sim.